Irmãos, a paz do Senhor, olha que palavra forte que Deus me fez entender. Em Juízes capítulo número 17, a Bíblia fala que tem um homem chamado Mica. Eu vou resumir, presta atenção. Mica, ele roubava sua mãe. A Bíblia diz assim, Juízes 17, presta atenção. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez a sua mãe: os 300 quilos de prata foram roubados de você, e para os quais eu vi pronunciar uma maldição, na verdade está comigo. Eu a peguei. Sua mãe disse: o Senhor abençoe meu filho. Consagro solenemente a minha prata e faço uma imagem esculpida e um ídolo de metal e devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe. Ela separou 2,4 kg de prata e deu a um ouvires, que fez dele uma imagem de ídolo, e foram postos na casa de Mica. Ora, esse Mica possuía um santuário, e fez um manto sacerdotal, e alguns ídolos da família, pôs um dos seus filhos como sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem lhe parecia. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de algum lugar para morar. Em sua viagem chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita, respondeu o jovem. Estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse Mica. Seja meu pai sacerdote, darei a você 120 gramas de prata por ano em roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica. Tornou-se como um de seus filhos. Mica acolheu o levita. E o jovem tornou-se sacerdote e ficou morando na casa de Mica. Irmão, olha que palavra tremenda que Deus me fez entender. A Bíblia fala em Juízes 17, como uma leitura para a tua vida. Percebe que a palavra do Senhor afirma que Mica, ele roubava sua mãe. Porque percebe que ele falou: mãe, os 300 quilos de prata que a senhora procurava, e eu vi a senhora sentenciando maldição para quem roubou, está comigo, era eu que tomei. Era ele que roubava a mãe dele. Percebe que Mica, ele roubava a própria mãe, porque percebe que sumiu o dinheiro da mãe dele. E a palavra do Senhor afirma que após a sumida do dinheiro, a mãe dele sentenciava maldição para quem pegou. Então ele ouviu a maldição da mãe e falou: mãe, tá comigo o dinheiro, foi eu que peguei. Aí a mãe dele falou: que o Senhor te abençoe. Então percebe que Mica, ele roubava a própria mãe. Percebe? E a mãe dele pronunciava maldição para quem pegou o dinheiro. Mal imaginava que era o filho dela que tomava. Só que percebe um detalhe, presta atenção. Aí a Bíblia fala quando a mãe dele recupera o dinheiro que o filho devolve para ela. A palavra do Senhor diz que a mãe dele faz um ídolo de metal e coloca dentro da casa de Mica, que Mica tinha um santuário. Só que a Bíblia fala que tinha um jovem, presta atenção, um levita da tribo de Judá que saiu dos montes de Efraim. Olha que tremendo, irmão, presta atenção. Esse jovem da tribo de Judá, ele foi à casa de Mica, presta atenção. Ele estava procurando um lugar para morar. Então ele chegou até a casa de Mica. Aí Mica viu aquele jovem e perguntou assim: de onde você vem? Ele falou: eu sou da tribo de Judá, eu sou levita. Mica falou: vem morar comigo. Percebe um detalhe, aquele jovem está procurando um lugar para morar. E ele chegou na casa de Mica. Percebe que o levita quer se acomodar. Ele está procurando um lugar para se acomodar. O levita não quer adorar. Levita, ele é feito para adorar, só que aquele levita quer se acomodar. Olha o que acontece quando a gente se acomoda. Não devemos ficar no comodismo. Percebe? Aquele jovem levita saiu da tribo de Judá para procurar um lugar para morar. Percebe? Está falando de se acomodar. Quantos hoje não estão acomodados? E olha o perigo que acontece quando você acomoda. Presta atenção. A Bíblia fala que aquele jovem levita, quando ele vem procurar um lugar para se acomodar, a palavra do Senhor afirma que ele vai chegar na casa de Mica. E Mica vai perguntar: de onde você vem? Aí ele fala assim: eu sou da tribo de Judá. Mica falou: fica comigo então. Venha ser meu sacerdote. Te darei 120 gramas de prata por ano. Darei roupa e comida. Olha que tremendo. O jovem levita aceitou e virou sacerdote de Mica. Agora segura. Pera aí, o levita ele é o quê? Ele era um levita, ele era adorador. Só que quando ele se acomodou na casa de Mica, Mica falou: te darei dinheiro para você ser meu sacerdote. Percebe que ele era levita. Deixou de ser levita para ser sacerdote, que se acomodou. Ou seja, já não é mais o mesmo porque se acomoda. Eita glória! Irmão, vou repetir isso, presta atenção que é muito forte, isso é o que Deus me fez entender. Percebe que esse levita, ele estava procurando um lugar para se acomodar. Aí a Bíblia fala que ele vai achar Mica, um homem que era idólatra. Porque percebe que na casa de Mica tinha um ídolo que a mãe dele fez, colocou dentro do santuário de Mica. Aí a Bíblia fala que esse levita, esse jovem levita, ele é acolhido por Mica. Mica acolhe ele. Só que quando Mica acolhe esse jovem levita, a palavra do Senhor afirma que esse jovem levita, ele vai aceitar a proposta de Mica. Mica falou: se você ficar comigo, já que você está procurando um lugar, eu te dou lugar, te dou comida, te dou roupa. Mas venha ser meu sacerdote. A Bíblia fala que aquele jovem levita aceitou trocar a essência dele por causa do comodismo que foi recebido para ele. Quantos hoje já não tem mais a essência por causa do comodismo? Aquele jovem levita já não era mais levita, virou sacerdote que aceitou se acomodar. Já mudou quem é por causa que se acomodou. Quantas pessoas hoje já não é mais a mesma coisa por causa do comodismo? Eita glória! Aleluia! Só que presta atenção nisso aqui. Vou resumir. A Bíblia fala que Mica acolheu aquele levita. O levita mudou quem era.
por causa do comodismo. Só que no capítulo número 18, presta atenção, irmão, isso aqui é muito forte, fica até o final dessa mensagem. No capítulo número 18 está escrito assim: naquela época não havia rei em Israel, a tribo de Dan estava procurando um lugar para se estabelecer, pois ainda não tinha recebido herança da tribo de Israel. Então enviaram 5 homens de Zor e Estaol para espionar a cidade. Esses homens representaram todos os clãs da tribo. Disseram: vão explorar a terra. Os homens chegaram ao monte de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estava chegando perto da casa, reconheceram a voz do jovem levita. Aproximaram-se e lhe perguntaram: quem trouxeram você para cá? O que você está fazendo aqui? Por que você está nesse lugar? O jovem lhe contou que Mica fizera por ele. Ele contratou: eu sou seu sacerdote. Então eles lhe pediram: pergunte a Deus se podemos seguir nossa viagem, seremos bem-sucedidos. Os 5 que partiram e chegaram a Laís perguntaram para o sacerdote lhe disse: vai em paz, o Senhor vai lhe dar aprovação. E a Bíblia fala que depois esses 5 jovens, presta atenção, que foi na casa de Mica, presta atenção, irmão, que o negócio é forte. Você vai ver que ele perguntou assim, ó, presta atenção, vou resumir, porque essa mensagem é muito complicada para entender. A Bíblia fala que Mica, ele tinha colhido o jovem levita. Só que a palavra afirma no capítulo número 18 que 5 homens da tribo de Dan, os danitas, vão procurar um lugar para morar também. Por quê? Porque a tribo de Dan não tinha recebido a herança ainda da parte, eles não tinham um lugar apropriado. Então eles vão procurar um lugar para poder tomar posse. Só que a palavra do Senhor afirma que eles vão enviar 5 homens da tribo de Dan. E a Bíblia fala que 5 homens foram enviados e chegaram na casa de Mica, onde tinha um jovem levita. A Bíblia fala que quando estava chegando perto da casa, eles ouviram a voz do jovem. Falaram: pera, conhece esse jovem, a voz dele não é um levita da tribo de Judá? Olha que tremendo, não é um levita que habitava com a gente? Não era eles? Não era aquele levita de Belém, de Judá? Olha que tremendo. Aqueles 5 espias que estavam espionando no lugar para procurar, chegaram na casa de Mica e reconheceram aquele jovem levita. Falou: peraí, o que você está fazendo aqui? Como você veio pra cá? O jovem levita falou: não, Mica me contratou. Começou a falar, escuta só. Começou a dar informação para aqueles homens que estavam espionando, procurando um lugar. Aí que tá o problema, quando você começa a dar informação demais para quem você não tem muito vínculo. Por mais que aquele homem conhecia o levita começou a dar informação, presta atenção, para aqueles homens que estavam procurando um lugar para poder tomar posse. Só que escuta, quando ele ficou sabendo que aquele levita já não era mais levita, era sacerdote, falou: então eu quero fazer a pergunta, já que você não é mais levita, consulte o Senhor por nós, será que a gente vai ser bem sucedido na nossa viagem? Presta atenção, irmão. Perguntaram para o jovem levita. O jovem levita falou assim: vai, porque o Senhor vai aprovar a viagem de vocês e serão sucedidos. Aí a Bíblia diz no 7: os 5 jovens partiram dali e foram a Laquis, onde viram um povo em segurança, como Sidônios, despreocupados e tranquilos, gozavam da prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que os povos viviam longe dos Sidônios e não tinham relações com nenhum povo. Quando voltaram às horas tal, seus irmãos lhe relataram o que descobriram. Eles disseram: vamos atacar, vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Vamos! Não hesitem em se apossar dela. Chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado, uma terra espaçosa que Deus pôs nas nossas mãos. Irmãos, olha que tremendo que Deus me fez entender. Perceba um detalhe: aquele jovem levita estava na casa de Mica. Aqueles espias foram lá para falar com o jovem levita. Falou: nós te conhecemos, você está fazendo o que aqui? O jovem levita começou a dar informação, como que ele foi parar na casa de Mica. Aí resumindo, aqueles homens vão fazer uma pergunta para o jovem levita: consulte o Senhor por nós estamos atrás de um lugar, vê se a gente vai ser aprovado. O jovem levita, que era levita agora sacerdote, falou assim: vai, porque o Senhor vai aprovar. Aí a Bíblia fala que aqueles homens vão sair da casa de Mica e vai na onde? Na cidade de Laís. Quando ele chega na cidade de Laís, a Bíblia fala que eles vão ver um povo com uma terra espaçosa, despreocupado. Segura isso. Olha o que está escrito no capítulo número 18. Aqueles homens de Dan não tinham recebido herança, estavam atrás de uma herança para poder tomar posse. Eles perguntaram para o sacerdote falou: vai que você vai encontrar um lugar aí, Deus vai aprovar. Quando eles procuraram, a Bíblia fala que eles vão ver quem? Um povo habitando numa terra despreocupado, a terra de Laís. Todo mundo ali vivendo próspero, não tinha preocupação. A Bíblia fala que eles viviam como Sidônios e não tinha vínculo com as outras pessoas, não tinha vínculos com as outras nações. Então percebe, estava despreocupado e não tinha aliança com outro povo. E quem estava procurando um lugar para habitar? Aqueles espias. Então percebe, eles falaram: vai ser fácil, a terra é boa, o povo está despreocupado e não tem aliança com os outros. Ou seja, eles não têm união. Então vai ser fácil para a gente tomar posse daquela terra. Olha o que acontece. Quando você se acomoda, o povo ali daquela terra estava como? Prósperos, sem preocupação nenhuma. Mal sabia que o inimigo estava vindo atacar eles. Estava espionando a terra para atacar. O inimigo estava observando primeiro. O inimigo primeiro ele espia a terra para depois atacar. O que Deus falou para o diabo, você lembra? De onde você vem? Ele fala de percorrer a terra e ver o que nela acontece. Percebe que primeiro ele percorre a terra e vê o que acontece. Os espias, os homens de Dan estavam percorrendo a terra. Foram até o sacerdote procurar informação. Depois foram para Laís. Olharam a terra de Laís, viram que os homens estavam despreocupados. Não tinha ali vínculo com os outros povos. Viviam sem aliança com os outros povos. Percebe pelo fato de não ter união?
com os outros povos, o inimigo viu que era mais fácil de atacar ali. Você não deve caminhar sozinho, por isso que a Bíblia fala que dois é mais forte do que um. Porque se aquele um cair, não tem como levantar. Por isso que é necessário a gente andar com dois. O que Paulo falou? Que o nó de duas cordas se torna mais forte. Não se quebra fácil. Só que aquele povo não tinha união com os outros. Aí a Bíblia fala que aqueles espias vão voltar. Até os irmãos deles falam, a terra que a gente foi é uma terra muito fácil. Nós vamos encontrar um povo lá despreparado, um povo lá despreocupado. Então a terra é próspera, só que não tem preocupação. Olha que negócio tremendo. Despreocupado, e o inimigo só preparando cilada. Quantas pessoas hoje não estão assim, despreocupado, e o inimigo só aqui, ó, ao redor, preparando, ó. Percebe? Aqueles homens estão despreocupados. Só que eu quero que você entenda uma coisa, agora você dá um glória a Deus bem forte. A palavra do Senhor afirma que aqueles espias que foram na casa de Mica para procurar informação do sacerdote, lembra do jovem? A Bíblia fala que eles vão voltar lá. E a Bíblia fala, presta atenção, eu vou resumir. A Bíblia fala que eles vão voltar na casa de Mica com 600 homens e os 5 espias que foram falar com o sacerdote. Chegando lá, a Bíblia fala que eles vão pegar a imagem. Olha o que está escrito, presta atenção. Eles vão pegar a imagem que estava na casa de Mica. Como que eles ficaram sabendo que lá tinha imagem? Porque o jovem sacerdote estava falando com eles, estava dando informação. Então percebe, eles só ficaram sabendo porque o jovem sacerdote estava dando informação do que tinha dentro da casa de Mica. Aí que está o seu problema, quando você dá informação demais para quem está fora. Tem pessoas, irmão, só quer saber o que está aí dentro. Tem pessoas que só querem entrar para saber o que tem dentro da casa. Percebe que o erro daquele jovem foi querer falar para aqueles espias que Mica fez por ele, que na casa de Mica tinha um santuário. Aí ele falou, vamos voltar lá. E sabe de uma coisa, tem uma das casas lá que tem um ídolo. Vamos roubar ele. Escuta isso aqui, a Bíblia fala que eles voltam. Pode ler, irmão. A Bíblia fala que eles voltam. Só que olha o que está escrito no versículo número 18. Quando os homens entraram na casa de Mica, apanharam a imagem e o manto do sacerdote e o ídolo de metal. O sacerdote lhe perguntou, o que vocês estão fazendo? Ele respondeu, silêncio, não diga nada. Venha conosco, seja o nosso pai e sacerdote. Não seria melhor servir a nós, uma tribo, do que uma família de um homem só? Então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal e os ídolos da família, a imagem esculpida junto e a tropa, pondo seus filhos e seus animais e seus bens à frente deles e partiram de volta. Olha que tremendo, você vai entender. Quando os homens voltaram lá para atacar a cidade, antes de eles ir lá, eles foram lá onde primeiro? Na casa de Mica. Porque o sacerdote deu informação que lá tinha um ídolo de metal. Então os homens vão voltar lá e o sacerdote fala, pera, os espias estão aqui? Só que a Bíblia fala que quando os espias voltam de novo, eles deixaram 600 homens na porta, armados, preparados. Aí os jovens sacerdotes, sem saber da cilada, vai pensar que os homens querem informação de novo, mas na verdade vieram para atacar e tomar o que estava na casa de Mica, porque os jovens sacerdotes já estão na informação. Aí você vai ver que eles entram e começam a saquear tudo. Aí os jovens sacerdotes vão falar, o que vocês estão fazendo? Vocês estão levando até o ídolo de Mica? Escuta isso aqui. Olha o que eles vão falar pro jovem. Não, fica quieto. Venha conosco. Você é sacerdote de uma família só, você está servindo só Mica. Vem servir nossa família, nossa tribo, tem algo maior para você. A Bíblia fala que aquele jovem sacerdote se alegrou. Ou seja, Mica tinha acolhido ele. Só que quando os homens invadiram e falaram, ó, deixa Mica ir, você está servindo só uma família, vamos ali que você vai servir uma família maior. A Bíblia fala que ele abandonou Mica para servir esses homens. Mica, ele era como uma família para aquele sacerdote. O sacerdote abandonou a família de Mica, que acolheu ele, só para ir com os homens para servir uma tribo maior, abandonando a família para seguir alguém que era maior. Percebe, irmão? Presta atenção nisso aqui, isso aqui é muito forte. A Bíblia fala que Mica tinha acolhido aquele sacerdote como filho. E quando aquele sacerdote ficou sabendo que aqueles espias tinham algo maior para ele vai concordar, vai abandonar Mica para servir uma tribo maior. E o sacerdote se alegra. O que significa isso? Tem pessoas abandonando a família só para viver do que está lá fora. Tem profetas aí, ó, deixando a família para ir pregar fora com isso aqui, ó, receber uma recompensa maior. Eita glória, irmão, pelo amor de Deus, olha que forte. A Bíblia fala que Mica tinha acolhido aquele sacerdote, fez de tudo por ele. Só que quando aqueles homens invadiram, falaram, a gente tem algo maior para você, deixa Mica aí. Você é sacerdote de uma família só, é medíocre. Vamos ali, a gente tem algo maior para você. Vamos. A Bíblia fala que o sacerdote se alegrou. Abandonou Mica, que considerou ele como filho, abandonou a família, por causa do que os homens tinham oferecido para ele. Falou, a gente tem uma tribo maior para você. Você está sendo sacerdote de uma família só. Nós temos algo maior, vamos conosco. E ele abandona Mica. Abandonou Mica, que tratou ele como filho. Abandonou a família só para saber o que tinha lá fora. O que o inimigo ofereceu para ele. Tem pessoas, irmão, abandonando a família pelo que está recebendo. Percebe? Aquele sacerdote ali, que Mica tratou como filho, abandonou Mica. Só por causa dos danitas, que falou, a gente tem uma tribo maior para você, deixa a Mica aí. A gente tem algo maior, deixa sua família aí. Deixa esse homem que tratou você como pai, que se tratou como filho. Deixa ele aí. Vamos ali, a gente tem algo maior. A Bíblia fala que aquele jovem sacerdote se alegrou. Ou seja, ele foi com aqueles homens, com os invasores, e abandonou Mica, que tratou como filho.
Só porque recebeu algo maior, abandonou a própria família, que era considerada como família dele. Quantos hoje não estão fazendo isso? Profetas pregando, abandonando a família só para viver daquilo que está maior lá fora. Seu maior ministério, sua família, não abandona sua família, não negocia sua família. Mica tratou aquele jovem muito bem, só que aquele jovem negociou Mica por aquilo que foi oferecido lá fora. Tem gente negociando a família. Aí você vai ver que Mica vai atrás. Quando Mica viu os homens levando o sacerdote dele, a Bíblia diz que Mica foi atrás. Só que Mica não sabia que aquele sacerdote estava combinando com os homens. E a Bíblia diz que os homens falaram para Mica, não vem atrás, não, a gente já matava você. Mica desiste. Levaram o ídolo de Mica, levaram o sacerdote de Mica. Só que o sacerdote de Mica já estava concordando em ir com eles e abandonar Mica. E Mica tinha tratado ele como filho. Aí que está o problema, quando você abandona a sua família por aquilo que é oferecido. Muitos estão fazendo isso. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.